começar a falar do Osho, né? Miguel, Isso, outro dia eu te indiquei um documentário, começamos a conversar sobre eu não gostar do trabalho do Osho, você falou, nossa, mas eu também não eu comprei um livro e não consegui ler. Eu te mostrei que eu tenho 2 livros aqui do Osho, não tem só um, não, eu tenho 2. Um deve ter aparecido aqui, alguém deve ter deixado aqui. E eu não conseguia ler o livro do Osho, não entendia porque até que eu fui pesquisar e descobri e lançaram aquele documentário do Netflix, né, que é praticamente uma minissérie, é bem comprido, né, mostrando o caminho do Osho, quem o Osho era, mostrando os funcionários do Osho, mostrando os seguidores do Osho e o que realmente aconteceu ali. E não? aí você assistiu, né? Incrível, incrível. Para já parece mesmo uma telenovela mexicana. Eu estou-me a rir porque a minha bebé está ali a entrar na nossa conversa aqui de repente. Mas eu estou-me a rir, mas eu achei o documentário completamente surreal. Tipo, nem dá para parar de ver porque ele é... Diz, bebé, anda aqui a dizer olá só. Olá. Olá. Tudo bom? Tudo bem? Gostosa, que linda. É? Não, chica, tens que ir, tá bem? Só mais um pouquinho. Não quer não. Não, mas estava-te a dizer, achei incrível e fui à procura. Acho incrível também que há muitos brasileiros que até viveram naquela comunidade e que estão no YouTube a defender o Osho. Então, ainda dizem que aquilo que está tudo em... Opa, Isabela, agora... Olá! Isabela. Tudo bom? Oh, picas. Deixa-me fazer esta conversinha, chicas. Tá? Estás a ver o rato novo do pai? Pai. Anda, pica-pica. Deixa-me fazer. Olha, tá? Até já. E há muitos brasileiros a defender ainda algumas ideias do Osho e do que é que ele fez e achei incrível porque ele arrastou milhares de pessoas no meio daquilo tudo, centros comunitários em todo o mundo e falámos logo de ver a escrita dele. E aqui você falou do Brasil, que tem muito brasileiro que defende o Osho. Tem sim, inclusive existem centros de massagem tântrica, de terapia tântrica, que a base é toda do Osho, né? A base da terapia ela é toda pelo Osho. E não por acaso esses centros eles sofrem muitas denúncias de abuso sexual dentro das terapias, dentro das aulas e sobre os terapeutas, né? Sobre pessoas que foram procurar a cura através da massagem tântrica, da terapia tântrica, e que sofreram abusos lá dentro, né? E você vai lá fazer curso, eu já fiz curso nesse lugar, tem um Osho enorme, assim, com uma cara que eu falei que me assustou. Ficava olhando, assim, que eu olhando o Osho. Não, eles dizem que o olhar que até é de um homem carinhoso mas é um bocado assustador. É. Não, eu fui ver e é curioso, vou-te já mostrar porquê. Porque eu apanhei uma carta que ele escreveu em 76 e dá para ver assim, não dá? Agora dá sim. E conseguem ver a assinatura e tudo, ou não? Aqui em baixo. Sim, sim. Pronto, estás a ver? Para já, nota-se que a caligrafia dele é diferente da assinatura. Totalmente. Exatamente, porque aquilo que ele quer aparentar para os outros é completamente diferente da personalidade dele. Parece um piche, né? Parece letra de pichador. É a assinatura, não é? É? É gigantesca, assim, vai quase de uma margem à outra. Repara, se isto é uma folha de papel, ele assina muito grande. Muito grande. É estranho, mas já vais ver que coisa. Para já na personalidade dele, na caligrafia dele normal, há coisas bem interessantes, porque olha, vocês conseguem ver o ponteiro do meu rato? Sim. Olha aqui, a letra T, olha aqui. Lembras que eu falei uma vez num dos vídeos que tinha a ver com objetivos? Ele coloca bem lá em cima, com muita energia. O traço horizontal é grande. Estás a ver? Então isto é de alguém, olha aqui, contradiction. Muito, muito.
Então isto é alguém que coloca os objetivos ao nível do visionário. Tá? Uma coisa que eu já olhei aqui de cara, que você já me ensinou, é sobre as letras estarem todas niveladas, como se tivesse escrito em cima de uma régua, né? Exatamente. Porque tá certinho, não tem linha e ela tá completamente retinha. Isso quer dizer que a pessoa tenta controlar as emoções, não era isso? Exatamente. Não sendo aquele obsessivo compulsivo pelo controle, porque se olhares dentro da palavra ainda consegue haver aqui uma espécie de uma variaçãozinha. Enquanto que aqueles que escrevem com a... Tu notas mesmo que parece que vai reto, mas nota-se que ele é muito... Então, é rígida a linha. É alguém que controla o seu nível emocional ao longo do dia. E repara que, embora o traço seja grosso, não é muito fácil escrever com uma caneta assim grossa e escrever assim tão bem e tão nítido. Portanto, esta é uma pessoa com um raciocínio limpo, controla muito bem as emoções dele e tem muita energia no seu dia a dia. Ou seja, isto é alguém que, se ele tivesse aqui traços de agressividade, Por causa era alguém que era capaz de executar, estás a ver? Ou seja, é o traço grosso, né? Que mostra energia, né? Muita energia. Mas agora repara, tem traços que inibem um bocadinho. Por exemplo, a nível da sexualidade dele, estas letras que vão cá abaixo, a harmonia, este Y, não tem aquela barriguinha normal. É só um traço. Isto é alguém que, ele é alguém que, curiosamente, ele mandava toda a gente a desinibirem-se a nível sexual, mas este é um indivíduo bastante reprimido a nível da sua sexualidade. Alguém que, se estiver sozinho, não se importa estar sozinho. Se tiver que fazer tarefas repetitivas durante algum tempo, durante um dia inteiro, ele faz. Ele tem alguns traços que acabam por inibir aquela energia em excesso que ele podia ter. Isso tem a ver com aquela parte do documentário que nós assistimos. Aliás, chama Wild Wild Country. Quem Wild Wild Country. Recomendadíssimo. Maravilhoso. Você começa a entender muito de manipulação de manada, né? É muito, muito interessante assistir o Wild Wild Country. Aquela parte do documentário em que ele começa a ser muito questionado e atacado pela sociedade, então ele decide que ele vai parar de falar. Sim, olha, era o que eu te ia mostrar. Ele tem períodos desses em que para de falar mesmo, em que ele... Deixa-me só ver aqui, peraí. Stop share. E se reparares na assinatura dele, nessa altura... Espera aí, não quero... Ainda assim... Como é que eu faço isto? Isto agora... Oxo distante. Vou aumentar aqui para quando... Então, vocês lembram-se da assinatura que eu mostrei antes? Se reparares agora, a assinatura é como ele se mostra aos outros. E ele, neste documento que assina mais à frente, olha aqui, a própria assinatura quase que fica partida, mas a gerar distanciamento entre as palavras, entre os diversos nomes que ele usa, estás a ver? A assinatura dele antiga tinha um corte no meio, que eu ia até te perguntar o porquê daquilo, né? Tinha o risco embaixo e o corte no meio. E essa não tem o corte no meio, mas ela continua dividida ao meio, com essa distância toda, né? Por que tem aquele corte no meio? O que aquilo significa? É um mau sinal. E curiosamente, quando nós assinamos, imagina, aquelas pessoas que assinam e depois voltam atrás com um risco, depois para a frente, é um dos sinais primários de perigo do suicídio. Alguém que pensa imensamente sobre a morte e arrisca-se assim, sendo que as pessoas que têm tendência a dar um tiro na cabeça têm esse traço em particular. Ali no Osho pode ser indicador disso, até porque aqui, quando ele faz este risco, ele corta e faz aqui uma espécie de formações X, aqui pelo meio, continua a ser alguém que pensa imensamente sobre a morte. E depois aqui numa assinatura mais à frente, deixa eu ver se eu consigo... há uma assinatura dele que é Osho... Isto ainda está a partilhar, não está? Vocês conseguem ver? Sim, estou vendo. Tá só pequenininho, mas eu estou vendo. Ok. E assim dá para ver, não é? Se reparares nesta, a assinatura vai a decair por aqui abaixo, não é? Assim para a direita. Sim. É esta que eu estou a mostrar, não é? Assim. Ela faz assim. Repara que já não é tão firme o traço como nas outras.
e ele cai quase como se estivesse quase a desmaiar a assinatura. Sim, sim. E isto pode ser indicador de suicídio mais uma vez. Então é curioso que todos estes sinais de obsessão pela morte e tendência suicida, há uma altura do documentário que a Sheila, que era lá o braço direito dela, pôs-se a gravar todas as conversas que ele tinha com o médico, e há uma parte que ele está a perguntar ao médico que medicamentos é que ele podia tomar para ter uma morte tranquila. E que ele estava a planear morrer no Dia dos Mestres. Estás a ver? E ainda hoje suspeita-se que a morte dele não foi muito natural, que ele foi envenenado, com os Estados Unidos, que não sei o quê. Mas eu estou em crer que ele tem graves sinais ao longo da vida dele, vão-se mostrando de maneira diferente, mas ele tinha uma obsessão pela morte e uma tendência para o suicídio grande. Que é estranho numa personagem daquele género. Pelo equilíbrio emocional e tudo mais, né? Então, isto eu achei super interessante, que a assinatura dele muda muito, às vezes muito espaçada, que é aquela criação daquela distância. Repara, aqui está aqui está inclinada para a esquerda. A anterior que eu te mostrei ainda estava mais. Esta aqui. Esta está a mostrar a anterior, não é? Era aquela mais para trás. Tá, essa é a primeira, não é? A segunda que você me mostrou. A segunda. Repara, lembras-te daquela que nós falámos no vídeo do inclinar para trás? Que era tipo... Sim, Repara, sim. nesta aqui muda tanto, ela está muito espaçada, que o espaçamento entre letras indica a distância social, alguém com tendência para o isolamento. E foi o que ele fez, né? Ele se isolou completamente. Diz? Foi o que ele fez, ele se isolou completamente. Sim. Só a Sheila falava por ele só parava ali, ficava ali um tempo e saía, né? Para além de que ela fica muito angular, tem aqui estes ângulos, parece que dá para picares um dedo se passares aqui. Mesmo nesta zona dos impulsos mais primários e sexuais, fica muito angular a letra, o que pode indicar alguma agressividade na maneira como ele se apresentava aos outros. E se calhar por isso é que ele começa a ser mostrado como um provocador. Ele é estranho, é muito estranho, porque a maneira como ele se apresenta vai mudando, e quando vês o documentário também percebes. Sim, ele muda. Ele muda radicalmente a cena dele. Por isso é que eu, que não o conhecia e via de fora, achava que ele era muito incongruente. Já, este gajo diz uma coisa agora, a seguir diz outra, e o pessoal diz, não, mas é mesmo assim que ele... É por isso que ele é especial. Mas é muito, muito estranho, ok? De novo, aquele assunto da incongruência que eu sempre bato na tecla, né? Procurar congruência nas pessoas. O que elas dizem é o que elas fazem, né? Raquel, então as pessoas não mudam? Mudam, mas mudam organicamente, de uma forma que faz sentido, né? Ok, eu pensei sobre isso agora muda. E não conforme o que convém para ela naquele momento. Isso. Né? E era exatamente isso que acontecia com o Osho. Era conveniente, ele mudava e pronto. Sim, então parece-me a mim, sem entrar muito em pormenores técnicos, que demonstra um grande grau de manipulação na mensagem, porque se a maneira como tu te apresentas ou seja, se a assinatura muda muito regularmente, quer dizer que a maneira como tu te apresentas aos outros está a mudar muito regularmente, e muda de uma maneira muito grande. Tu vês eu ia te perguntar exatamente sobre isso, sobre os sinais de manipulação que você consegue pegar na grafia dele. Eu acho que o sinal de alerta maior é logo ali, na assinatura por si só. Na assinatura por si só é... Agora, eu não tive, não pesquisei, foi mais amostras a não ser aquela, de 76. E essa aí, deixa eu ver se eu consigo... Talvez andar para trás ou para a frente. Era aqui esta. Aqui nesta, eu quando vejo isto, ele tem algo... Ainda não está aparecendo para mim, ainda está na antiga. Aí está? Tá. Travou o mouse e travou a imagem. Ok. Então eu vou colocar primeiro aqui na imagem. Pena porque é tão pequenina esta imagem. E eu quando vi esta, o que é que eu pensei? Esta letra está sensacional. Portanto, ok, alguém controla as suas emoções. Alguém super inteligente aqui neste tema do I am.
Este M indica, parece uma espécie de 2 ou 3 U's seguidos. Vou ampliar aqui. É de alguém bastante inteligente. Quando a pessoa faz estes Ds com um traço muito curtinho, é de alguém que tem pensamento independente, que pensa pela sua própria cabeça, independentemente daquilo que ele possa, dos ideais que ele possam ter passado. E eu via isto como uma pessoa super inteligente, tirando a assinatura que é caótica. E então quando eu vi isto, o que é que eu fui fazer? Eu fui ver porque é que ele se tornou conhecido. E na verdade, aquilo que eu vi em alguns sites é que ele era professor de filosofia e era um progressista na altura. Mulheres podiam assistir às aulas, as mulheres podiam colocar opiniões também. Portanto, as aulas dele de filosofia, em vez de ser só o professor a falar, as pessoas intervinham, colocavam questões, davam opiniões e ele rebatia as opiniões delas. Permitia, né? Tinha um discurso muito inteligente, tanto citava Zaratustra de Nietzsche, como a seguir falava de Jesus Cristo, como a seguir falava de outra coisa qualquer. E se calhar essa pessoa que ele era na altura foi a que permitiu que ele começasse a criar o grupo de seguidores. E só depois a seguir é que começa a aparecer a persona. Portanto, também é interessante perceber que uma pessoa boa e super inteligente e capaz de influenciar positivamente o mundo, de repente pode se tornar em alguém que é levado pelas circunstâncias a transformar-se em alguém estranho, não sei. Miguel, eu fiquei com uma dúvida agora. Essa grafia que você mostrou pra gente está escrita em inglês. Sim. E não é a língua natal do Osho, né? Ele é indiano. Ele foi alfabetizado primeiro lá e depois ele aprendeu a falar inglês. Isso altera alguma coisa na hora da pessoa escrever, né? Porque sai da cabeça e vai direto para a caneta. E isso imprime logo o que está no inconsciente da pessoa. Como é esse processo quando não é a língua natal dela? Existe alguma diferença? Porque a minha sensação é de que é mais fácil fingir escrevendo em outra língua. Porque sim. eu já sou um personagem, eu já tô filtrando aquela informação, né? Primeiro eu penso o que eu quero colocar, depois eu registro como eu quero registrar isso naquela outra língua. Por mais que eu seja fluente, existe um filtro. Sim. Na verdade, existem indicadores, quando nós estamos a fingir, existem indicadores sobre como detectar esse fingimento. Curiosamente, este facto da letra ser assim tão estável é um indicador de que pode ser forjado. Por isso é que nós estávamos a falar do controlar as emoções, tudo isso é um indicador de alguém que pode estar a adornar um bocado a personagem e que pode não ser bem assim. Talvez por isso que a assinatura é tão diferente do texto. Sim. Não, a assinatura ser muito diferente do texto quer dizer que a pessoa que se apresenta em palco é muito diferente da pessoa que ele é. Portanto, ele está a querer causar uma impressão ou passar uma imagem completamente diferente da pessoa que ele realmente é. E tecnicamente ele precisa se comunicar em inglês, é por causa do palco, é por causa das pessoas que ele queria atingir, né? Agora repara, ele teve que aprender o método Palmer, aquela maneira como a gente escreve, ele teve que aprender a certa altura para poder escrever. E todos nós aprendemos igual. Por isso é que quando depois, ao fim de algum tempo de aprendermos, começamos a adicionar os nossos próprios traços, aí é que a nossa personalidade começa a refletir-se. Portanto, independentemente de ele estar a escrever fora da língua natal dele, ele teve que aprender o método Palmer direitinho e ele adiciona, sem se aperceber, inconscientemente adiciona os traços dele. Portanto, é eficaz na mesma nesse aspecto. O que se perde às vezes, por exemplo, no português, é que, repara, há tratados completos, portanto, há livros completos só sobre a palavra, o pronome pessoal eu, em inglês, que é a letra I. Nós, em português, perdemos acesso a essa informação. Porquê? Porque tu não escreves com a letra I, só a letra I para dizer eu. Em espanhol igual, é yo, é y-o. Então, todos os estudos que são feitos nessa área específica perdem-se quando estamos a fazer análise de escrita em português ou em espanhol. E a informação.
Mas de qualquer maneira, o conjunto de informação é tão rico que a gente vai apanhar ali no resto que continua a ser suficientemente eficaz. Agora, eventualmente um brasileiro a escrever em inglês, eu não sei até que ponto é que a metáfora, porque a letra I, ela vai um bocadinho atrás e depois vai acima. E como vai acima, representa dá algum aspecto fálico à coisa, então tem muito a ver com a relação que tens com o teu pai. Quando vai atrás, tem muito a ver com o passado e a relação que tu fazes à tua mãe. Mas a metáfora mantém-se. Porquê? Porque em análise de escrita, tudo que está na esquerda, tudo que vai em direção à esquerda tem a ver com o teu passado e com a tua mãe. Tudo isso. Tudo isso. E tudo que vai para a direita tem a ver com o teu pai. Então, se tens uma margem esquerda muito estreita, ou estás muito agarrado ao passado, ou estás muito agarrado aos ideais que a tua mãe te passou também. E quando fazes um guia de gato, se tu vais para trás e fazes uma espécie de formação mais afiada, pode haver algum rancor ou alguma agressividade contra a imagem de mãe que tu tens. E então a metáfora mantém-se. Portanto, muito daquilo da análise escrita tem a ver com metáfora e com a maneira como a gente espelha, então aí não se perde. Na verdade, analisando e investindo algum tempo a olhar para a amostra, vais apanhar na mesma o traço, até porque este tipo de coisas são ideias que estão muito impregnadas em nós e vão aparecer diferentes sinais que vão corroborar a pintura. E neste caso aqui, eu achei, as pessoas podem ir ver, o Wild Wild Country é grande documentário e vocês vão ver que esta mudança das assinaturas dele tem a ver com períodos da vida dele em que ele dá-lhe jeito de ele calar-se, então ele fica em silêncio 23 anos, restringe o acesso mesmo dentro do grupo de amigos dele. Que é uma técnica de manipulação narcisística clássica, que é o tratamento de silêncio, né? E se eu não falo, eu consigo manipular. O silêncio, ele manipula. Ele deixa as pessoas mais atentas a qualquer coisa, mais sedentas a qualquer coisa que eu emita a elas. Elas ficam sedentas para que eu fale com elas. Então, o silêncio, o tratamento de silêncio, então vocês não se comportaram, vocês estão me questionando, então vocês não vão me ouvir mais. Pronto, acabou. Isso vocês estão falando mal do Osho? Não. Vocês gostam do Osho? Não. Mas o que a gente está fazendo aqui? A gente está mostrando sinais, né? Nós já tínhamos uma sensação esquisita antes em relação ao trabalho dele, aos ensinamentos, a congruência que ele tinha, né? Nós estudamos tanto os resultados quanto os ensinamentos, como era a realidade. Apareceu esse documentário que é uma joia, e aí no final, Miguel falou, vamos lá olhar a letra dele, né? E tudo batia. Não, e tem coisas boas. Imagina, fazer uma cidade nova nos Estados Unidos do nada, este ter de visionário está lá. E ele ser suficientemente inteligente para conduzir toda a população a fazer aquilo, tudo está lá. Falta o resto, estás a ver? O resto também, os sinais negativos também lá estão. E ele era muito bom um líder, isso é incontestável. Eu gostava de ver mais muito escritas, porque de certeza que vai aparecer aquele caso de omissão de letras em algumas palavras, porque ele, uma vez, a Sheila estavam com problemas numa eleição qualquer, e ele diz à Sheila, tipo, faça o que for necessário para ganharmos a eleição, nós precisamos mesmo de ganhar. Ele não disse o que era para fazer, só disse que precisavam de ganhar. Não mandou fazer nada ruim, mas falou para fazer o que era necessário. Uma cidade inteira com salmonela, que era para as pessoas ficarem tão doentes que não fossem votar. Tipo, é incrível. Tinha um laboratório. E então, faça o que é necessário, é demasiado vago. E responsabiliza-se. Tipo, não foi eu que lhe disse para fazer isso. Mas, e é capaz ainda de mandar ela embora, né? Se descobrem, ela que paga o pato. Gostaste do vídeo, deste tipo de conteúdo? Queres mais? Então vai lá, põe um like, subscreve o canal, vai à nossa página, virarapagina.com. Nós neste momento estamos com um curso sensacional sobre relacionamentos. Eu e a Raquel Doreto, que é uma coach que trabalha muito com a área da autoestima, e vamos fazer, o curso todo é 12 encontros online. Durante o curso vais aprender a fazer um diário de cura, a curar-te através da escrita. Vais aprender coisas sobre análise de escrita, para saberes coisas sobre ti que podes melhorar e para identificar sinais de alerta no outro que te vão impedir de iniciar um relacionamento com alguém que seja tóxico. Tu vais poder detectar isso mais facilmente.
sensacional, está a um preço super promocional porque é a primeira vez, porque é Covid, porque temos que juntar pessoal do Brasil e de Portugal e porque queremos dar no miminho, porque quem está a passar mal no relacionamento acaba por passar mal em outras áreas da vida dele e nós não queremos que as pessoas sofram com os relacionamentos. Mas para isso precisas conhecer a ti próprio. Então vá lá, vai à nossa página, virarapagina.com/relacionamentos, está lá a descrição do curso. Eu acho que vai ser sensacional e acho que tu vais adorar. Dá lá uma olhada e se for do teu interesse, inscreve-te.